Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje vamos conhecer um pouco de astroteologia, mensagem escrita nas estrelas. E teremos a honra de ter como convidado o senhor Antônio Farjani, que é psicólogo e psicanalista, trabalha em São Paulo, pesquisador de mitologia comparada e introdutor da astroteologia no Brasil, e autor de vários livros, Édipo, Claudicante, A Linguagem dos Deuses, Psicanálise Quantum, Mistérios da Lua, Iniciação à Astroteologia, parte 1, O Nascimento do Menino Deus, Iniciação à Astroteologia, parte 2, José o Carpinteiro. Seja bem-vindo, Antônio Carlos Farjani. Olá, Cris. É um prazer meu estar aqui no seu programa. Um grande prazer estar recebendo você aqui, Antônio Carlos. Seja bem-vindo, tá? Igualmente, Mauro. Vamos lá. Prazer. Eu queria fazer só uma introdução à introdução do Gênesis aqui. Vamos lá. E disse Deus: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo de 14 a 15. Está iniciado. Vamos lá. Esse programa, pessoal, pode colidir com certos dogmas religiosos e não é recomendado para aqueles que não estiverem com a mente aberta a novas possibilidades. O nosso interesse aqui no programa Despertos é fornecer informação e não de defender um ponto de vista ou qualquer grupo em si. A neutralidade é a única maneira de encontrar o caminho para a verdade. E é esse o nosso objetivo. Antônio, o que é a astroteologia? Bem, Mauro, essa pergunta ela em si já é fantástica, né? Astroteologia é um nome que foi cunhado apenas há pouco mais de 200 anos por estudiosos de mitologia que detectaram mensagens astronômicas nos antigos mitos. Eu digo antigos mesmo, né? Aqueles mitos de muitos milhares de anos, o que inclui a Bíblia também. E é uma coisa diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar. As pessoas pensam em termos de astrologia, né? E a astroteologia, ela tem uma filosofia um pouquinho diferente, embora complementária, né? E eu vou explicar aqui para vocês. Os antigos sabiam que os mitos poderiam ser lidos de duas maneiras fundamentais. Uma maneira literal, ou seja, você vê uma história, o herói fez isso, fez aquilo, casou-se, viajou, venceu um dragão, atravessou o mar. Você lê literalmente, né? Ou lê isso como uma metáfora. Hoje em dia, as pessoas estão mais acostumadas a ler os mitos, inclusive a Bíblia, como histórias literais. Mas isso não era o mais comum antigamente. As pessoas costumavam lidar com os mitos como se fossem símbolos. Símbolos de uma outra coisa. Por isso que eles dividiam, por exemplo, o mito em chaves diferentes. Você pode ler um mito como se fosse uma história, que aliás, como história, ele fica muito contraditório, você sabe muito bem disso, né? Às vezes os fatos que acontecem nos mitos são totalmente contraditórios entre si ou impossíveis, né? Ou você vai ler como uma metáfora. Se você ler como metáfora, você ainda tem duas possibilidades. Fazer a leitura mítica e a leitura que a gente chama de mística. A leitura mística é a mais profunda e a mais difícil de se fazer, que é que você considera o mito como se fosse um símbolo do processo de iluminação da alma. O processo de autoconhecimento está representado no mito pelas façanhas dos heróis. Tá? Agora, a leitura mítica é a leitura que considera o mito como a expressão de certos padrões de funcionamento da realidade e do universo, o que inclui o interior da alma humana. Por isso que alguns profissionais, por exemplo, alguns psicólogos ou estudiosos como Jung, que é o mais famoso aqui para nós,
insistiam que os mitos podiam ser lidos como dramas psicológicos, né? Porque os mitos se aplicam a quaisquer áreas do conhecimento humano, inclusive a psicológica. Na minha opinião, erra aquele que acha que o mito é somente a expressão de uma trama psicológica. Então, parte da interpretação mítica é essa. Você vai ler o mito como se ele estivesse expressando algum aspecto da realidade que a gente conhece. E a astroteologia faz parte dessa leitura mítica, é uma possibilidade. Você vai encarar o mito, no caso da astroteologia, como se fosse uma alegoria de certos processos astronômicos, tá? Então, um mito como o de Hércules, como o de Teseu, como o de Perseu, como o de Sansão na Bíblia, ele pode ser lido como processos astronômicos. E para isso, para você ler dessa maneira, você precisa ter algumas chaves para esse entendimento. Isso, em princípio, é a astroteologia. Bom, então, quais são os povos que usavam esses códigos astronômicos, Dr. Farjani? Olha, praticamente todas as civilizações avançadas, né, da antiguidade. Desde os egípcios, os gregos, os babilônios, os chineses, até mesmo aqui nas Américas, os incas, os maias, os astecas, na América do Norte, o Anasazi, né? Todos eles usavam códigos astronômicos para compor os seus mitos. E disso não escapa a mitologia judaica. Aliás, a mitologia judaica é aquilo que para o mitólogo vocês conhecem como a Bíblia, né? A mitologia judaica também se inspirou nessas tradições mais antigas, porque ela bebe muito na religião egípcia e babilônia e grega posteriormente, e também abriga simbologias astronômicas nas suas histórias, até mesmo aquelas histórias que as pessoas estão acostumadas a conhecer, né? E o que acontece? Esses ciclos astronômicos, os antigos não só expressavam nos mitos, mas eles procuravam, eles usavam esses fenômenos astronômicos para compor as suas cidades e os seus edifícios principais. Leia-se, né, os palácios e templos, eles procuravam reproduzir essas estruturas astronômicas na Terra. Ok, perfeito, Dr. Antônio Carlos. E como eles utilizavam a astronomia na construção das cidades? Bom, os exemplos são inúmeros, né? Praticamente, eu vou citar alguns aqui. Lá no Camboja, você tem um complexo de templos chamado Angkor Wat. E os edifícios replicam a chamada constelação do Dragão. É uma constelação do hemisfério norte que fica perto do próprio Polo Norte astronômico, né, para nós, o Polo Norte celestial. Sim, sim. E não só a posição desses edifícios na Terra reproduziam a cabeça desse dragão e a cauda dele, e reproduzem, estão lá até hoje, né, para ser comparado, você pode olhar disso um mapa desse complexo na internet, assim como tanto a cabeça e a cauda, né, como também os próprios prédios guardavam números astronômicos. Para dar um exemplo, esse complexo de Angkor Wat tem 54 torres, com 4 faces de deuses cada uma, o que compõe o número 216, que é um número astronômico de muita importância. Só para dar um único exemplo, a precessão da Terra, né, dos equinócios, ela demora 2.160 anos. E esse número 216 aparece em muitas construções. Na Índia, nenhum templo, nenhum edifício importante era construído sem estar associado ao trajeto do Sol, o local onde nasce o Sol, onde ele se põe, a Lua ou de alguma constelação. Tá? Esse templo ele pode ser, por exemplo, um templo baseado num culto equinocial. Então, quando você tem o equinócio de outono, onde o Sol nasce, a porta desse templo aponta para lá, porque esse mito é equinocial. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso aí, né? Certo. Mas no Império Inca, por exemplo, é fabuloso isso que eles fizeram, né? Todo o Império Inca, se você quiser imaginar o que era o Império Inca, você pega o mapa da América do Sul e olha desde lá de cima, perto lá da Colômbia, Peru, embaixo o Chile, né? Aquela região dos Andes, era o Império Inca.
ele todo foi feito, concebido e dividido em partes, em territórios que eles chamavam de Suyo, imitando a constelação de Órion no céu. Tanto que eles fizeram a capital do Império Inca, na cidade que hoje vocês conhecem como Cusco, né? Quando vocês vão conhecer Machu Picchu, vocês têm que passar por Cusco. Ela ficava exatamente embaixo da Unilã, que era a estrela central do cinturão de Órion, que é aquilo que as pessoas normalmente conhecem como as Três Marias. A Unilã, que está no centro do cinturão de Órion, ficava exatamente sobre Cusco no equinócio de março. Tá? Então, a preocupação obsessiva dos antigos de reproduzir nas suas construções e nos seus mitos certos processos astronômicos. Os egípcios também fizeram isso. Eles consideravam o Rio Nilo como uma reprodução terrestre de toda a Via Láctea. E as construções à beira do Rio Nilo, que são por milhares de quilômetros, hoje se sabe que ainda faltam cerca de 70% de construções a serem desenterradas no Egito, elas procuravam repetir certos asterismos, né, certos grupos de estrelas ao redor do Rio Nilo, como se fossem as constelações ao redor do eixo da Via Láctea. Então os templos e palácios todos eles respeitavam essas proporções e essas posições dessas estrelas. E o exemplo mais eloquente é das três grandes pirâmides que todo mundo conhece, né? As três grandes pirâmides repetem o cinturão de Órion na Terra. Tá? E a gente pode ir mais longe e dizer que nenhuma civilização avançada da antiguidade deixava de usar esses dados astronômicos nas suas construções. A primeira providência ao se construir um templo, por exemplo, era determinar onde nascia e se punha o sol numa data determinada que faria sentido para o culto que eles iam instalar ali. E depois, até as proporções internas dos prédios reproduziam simbolismos astronômicos e pasme, também musicais, né? As proporções entre os salões, como é que se pode, os aposentos internos dos templos, essas proporções revelavam realidades matemáticas, astronômicas e até mesmo musicais. Tá? Tanto isso é verdade que hoje em dia existe uma ciência nova, né, que é recentemente batizada, que eles chamam de arqueoastronomia. Sim, sim. Tá? Muito interessante. Muito interessante. Doutor Farjani, qual a finalidade dessa identificação das cidades com o céu? Olha, esse é o tema mais fascinante. Sabe aquela frase, né, que vocês conhecem do Pai Nosso, que aliás é uma linda oração egípcia, que fala que assim na terra como no céu, né? Esse dito era uma obsessão dos antigos. As cidades antigas, os países, os nomes dos países tinham conotações mágicas. A posição deles, a posição geográfica, os elementos geográficos, as montanhas e os rios, eram identificados por eles a asterismos. Quando eu falo asterismos, são grupos determinados de estrelas que podem ser constelações ou parte delas. Tá? E por que eles faziam isso? Eles tinham uma total obsessão em transformar o país deles e cada cidade numa reprodução de um trecho do céu, para entrar em ressonância com o ritmo do universo. O universo pode ser entendido, isso não seria nem um pouco estranho para um astrofísico atual. O universo pode ser comparado, e deve, a uma sinfonia. Ele tem ritmo, ele tem tom, ele tem ciclos. E esses ciclos se expressavam no ritmo das estrelas no céu. Então, os antigos, ao chegar em determinado lugar, eles viam, por exemplo, que, vamos supor, no solstício de inverno, determinada constelação predominava no céu, naquele local. E eles construíam os seus palácios, seus templos e até a própria divisão da cidade, de acordo com aquelas posições, e em seguida construíam os mitos pertinentes a isso. A obsessão era uma só, era fazer o mundo material, o mundo da Terra, pulsar no mesmo ritmo do universo, entrando em harmonia com ele. Se uma cidade ou um país não estivesse em harmonia com o universo, ele seria deteriorado ou destruído.
Daí a preocupação deles sempre em acompanhar isso. Os maias, por exemplo, com o passar dos séculos, eles mudavam a posição de algumas pirâmides para acompanhar o movimento, a mudança dos céus com a precessão. Tudo para estar em sintonia com esse universo. Se dá para entender a maravilha que é, né? Maravilhoso. Sensacional, nossa. Então, doutor Antônio Carlos, era para isso que eram construídos os mitos? Sim. Os mitos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, eu vou tentar contar assim da maneira mais concisa possível, mas isso é tão bonito que merece ser falado. Imagine que um grupo de sábios, podiam ser hindus, egípcios ou babilônios, chegasse numa nova colônia, num novo local. Esse local ia ter montanhas, rios, vales, mar, lago. Eles iam olhar e diziam para o outro assim, bom, com o que isso aqui está alinhado no céu? Vamos estudar. Né? Eles pegavam as cartas e estudavam aquela região. E, de repente, eles percebiam, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês da Babilônia. De onde vem o nome da constelação de Aquário? A constelação de Aquário, ela surgia no céu, numa determinada posição proeminente, quando era a época das chuvas no Oriente Médio. Daí, essa imagem de um homem derramando um jarro. No Egito, Aquário surgia no horizonte, ao pôr do sol, no solstício de verão, quando o rio Nilo subia, né? quando havia a inundação do rio Nilo, que tornava toda a terra em volta do Egito fértil e mantinha a vida funcionando. Então eles representavam esse grupo de estrelas como um homem derramando um jarro de água e inundando o rio Nilo. Por isso, essa é uma das grandes mentiras que se conta hoje em dia, né? De que os antigos eram desocupados, que ficavam olhando para o céu e pensavam assim, acho que aquela constelação ali parece um carneirinho, vamos botar a constelação do carneirinho. Ali que ele parece um cavalinho, vamos chamar de cavalinho. Não, não era assim. Não era por pareidolia, né? Que é essa ideia de olhar uma coisa e dizer com que ela se parece. Eles sempre atrelavam aquela constelação a um fenômeno terrestre. Tá? Quando o Sol estava em Touro, era tempo de arar o campo. Quando o Sol estava em Virgem, que é aquela mulher com o ramo de grão na mão, era a época da colheita. Né? Então, é essa associação entre o que acontecia no céu e o que acontecia na Terra que dava sentido para os nomes dos asterismos. E aí, eu vou ter que resumir aqui, mas isso a gente pode ter tempo em outro momento, eles começavam a compor os mitos locais em relação àqueles fenômenos da natureza que ocorriam naquele lugar. Então, aquele lugar, o culto seria o quê? Seria um culto a ser feito no solstício de verão? Seria feito no solstício de inverno? Seria no equinócio de primavera? Que animais se manifestam nessa época? Que animais se reproduzem? Então, aqueles animais vão entrar nos mitos. Por exemplo, no Egito, né, o pessoal diz assim, os egípcios eram supersticiosos, eles adoravam animais. De modo algum, os egípcios não veneravam animais. Quem poderia venerar os animais seriam os mais ignorantes, talvez os supersticiosos. Mas, vamos supor, o escaravelho era um deus, né? Era um deus que representava a ressurreição. E por quê? Porque eles achavam que o escaravelho, o inseto, era um deus? Não, é por causa do comportamento dele. Um pouco antes da inundação do rio Nilo, o escaravelho fazia uma bola de esterco, plantava seus ovos ali dentro dessa bola e levava a bola de esterco exatamente para o ponto onde ele intuía que o rio Nilo ia subir. Ele determinava o quanto o rio Nilo ia subir. E depois de um tempo prescrito, né, aqueles ovos brotavam e saíam os novos seres. Então eles diziam que o escaravelho presidia a ressurreição por causa disso, ele fazia a vida surgir da morte. Tá? Então é sempre uma gigantesca alegoria. E hoje as pessoas acham, não, era superstição, onde já se viu, vamos adorar um bicho. Não, não era isso que acontecia, não. Então, o que acontecia? Quem que fazia isso? Eram os sábios da cultura, que normalmente eram astrônomos,
que em grego você poderia chamar de mistagogos. Eles bolavam a planta da cidade, eles bolavam as datas santas onde haveriam as celebrações, eles bolavam quais animais seriam venerados e quais seres seriam venerados e compunham um mito com isso. E esse mito reproduzia o que ia acontecer no céu naquele momento do ano. E era sempre um momento chave, onde vai chover, onde vai encerrar uma seca, onde vai acabar a neve e vai de novo vir a primavera, onde vai vir a chuva, mas sempre um momento onde algum fenômeno importante acontecerá. Esse era o papel do mistagogo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso me emociona, essa é a coisa mais linda disso. É um assunto muito instigante, né? E você disse, né, doutor, que todas as civilizações espelhavam-se em processos astronômicos para construir seus mitos e sua identidade. Isso tudo inclui a nossa cultura? Sim, nós vivemos um mito solar. Olha que interessante. Interessante, doutor. Doutor Antônio Carlos, e qual o mito que rege a cultura ocidental atual? Então, a cultura ocidental atual, não importa aí se algumas pessoas acreditam, se outras não acreditam, o que rege o nosso calendário é o calendário cristão, né? E o cristianismo é a expressão de um mito solar. Opa, essa você vai ter de explicar, hein? Eu vou explicar aí com prazer. Vamos lá, opa! Pense no seguinte, pense agora que vocês vivam na Europa. Você sabe que a Europa está numa latitude bastante alta. Tá? Na Europa o inverno é muito rigoroso, né? Diferente do nosso inverno aqui, porque nós moramos dentro dos trópicos, né? Nós estamos na borda aí do trópico de Capricórnio, né? Mas quem mora fora dos trópicos, ou seja, abaixo daqui de onde nós moramos, ou acima do trópico de Câncer, as pessoas que moram além, como acontece, vamos supor, com os franceses, né, com os alemães, com os gregos, o inverno é muito rigoroso. Então, imaginem o seguinte, a visão que eles tinham do Sol era de um Deus que trazia vida para a Terra. E traz mesmo, né? Não tem nada de superstição nisso. Se não tiver o Sol, nós não temos nada, não temos a vida. E o Sol, durante um período que seria o período do inverno, né? Mas você pode acrescentar aí o outono, ele ficava muito fraco. E a neve tomava conta da natureza, queimava as plantas e trazia a esterilidade. Então dava a impressão que a natureza ia morrer, ela ia morrer para sempre. Ela nunca mais ia se recuperar. Até que, num determinado momento, que é o solstício de inverno, o Sol chega no seu ponto mais baixo, o ponto mais baixo que ele chega no meio-dia, fica por uns 3 dias parado, equivalentemente parado, ou seja, passando pelo mesmo ponto do céu e volta a subir em direção ao alto do céu, trazendo a primavera e, consequentemente, o verão. Dessa história, como no solstício o Sol ficava parado durante 3 dias, parado na mesma latitude celestial a cada dia, durante 3 dias, e no terceiro dia ele parecia ter esse movimento de subir, isso gera o mito do Deus que morre e vai ressuscitar no terceiro dia. Tá dando para entender? Perfeitamente. Nossa, isso era interessante. Vamos continuar. Então, o que acontece? Vários deuses da antiguidade eram deuses solares. Claro que vocês tinham deuses agrários. Normalmente os deuses agrários se misturam com características solares, mas existem divindades lunares e assim por diante. Mas eu vou dar exemplos de divindades solares aqui. Hércules, Dioniso, aquele o Baco, deus do vinho, tá? Adonis, Mitra, Osíris, Horus, Jesus, todos têm histórias semelhantes. Todos nascem no final de dezembro, que é o dia do solstício, o período do solstício, e sua morte e ressurreição são celebrados no equinócio de março. Aí eu pergunto para vocês, quando é que é o nosso Natal? Não é 25 de dezembro? Então, e você celebra a ressurreição de Jesus quando? Em março. Por quê? Na Europa é o equinócio de primavera, é quando o Sol ressuscita, depois de 3 dias simbólicos, aí no caso, que são os 3 meses de inverno. Tá? Então, quais as características desses deuses solares? Tá? Eles têm
várias características que agora não dá tempo de explicar porquê, né? Mas assim, vocês vão reconhecer essas características no nosso mito cristão. Eles têm normalmente um pai divino e uma mãe casta. Eles são venerados como meninos também, como acontecia com Horus menino, que não é nada mais do que uma expressão do sol pequenininho do solstício de inverno. Eles fazem milagres e curas porque o sol traz a cura. Eles trazem uma revelação porque o sol, com a sua luz, revela tudo aquilo que está oculto. Eles têm 12 discípulos, como acontece, segundo algumas variantes, com Buda, com Krishna, com Horus, com Jesus, ou simplesmente cumprem 12 trabalhos, como acontece com Hércules. Não é à toa, não sei se vocês sabem disso, mas no trono onde o Papa senta hoje, no Vaticano, naquela igreja de São Pedro, embaixo está representado os 12 trabalhos de Hércules. Tá? Esses 12 trabalhos, ou os 12 discípulos, são representações dos 12 signos do zodíaco, através do qual o Sol passa durante o ano. Então, a história do Deus solar, as aventuras desse Deus solar, o seu nascimento fraquinho, a tentativa de matá-lo por um rei que tenta matá-lo, porque ele vai ser o novo rei. Esse rei que tenta matá-lo não é nada mais do que o Sol do ano anterior, tá? Ele tem ciúme do novo poder que vai surgir, né? E ele nasce pequenininho, tal, nasce numa caverna, que na verdade é a constelação de Capricórnio, depois a gente pode falar disso, e se desenvolve, cresce, opera muitos prodígios, muitos milagres, porque ele é muito poderoso. Mas aí vocês vão reparar uma coisa, vocês podem ver isso tanto nos trabalhos de Hércules, vocês podem ver isso no Evangelho. Depois do herói Deus solar fazer muitos prodígios, ele começa a enfraquecer, ele começa a sofrer, ele começa a ficar triste, ele começa a falar que vai ter que morrer. Essa é a expressão do outono. Até que no outono ele é traído por alguns de seus próprios discípulos, o golpe final é dado em Escorpião, que é uma representação do Judas celestial, e ele entra em declínio e morre. Ele morre no solstício de inverno, para ser bem claro, entre 21 e 25 de dezembro, né, para depois se celebrar o seu renascimento como o sol do novo ano. Esse padecimento do Deus solar não é nada mais que a expressão da descida do sol na latitude do céu no decorrer do ano. Então, essas histórias podem ser retraduzidas, e não é só de Dioniso, não é só de Horus, outros personagens bíblicos, como por exemplo o rei Davi, são típicas divindades solares, né? Eles fazem façanhas, eles cometem façanhas exatamente iguais no decorrer de um determinado tempo, né? E cumprem uma trajetória pelo firmamento que corresponde a esses 12 signos do zodíaco. No caso da trajetória de Jesus, dá para você recompor em que local o Sol está a partir de cada aventura ou desventura de Jesus narrada nos evangelhos. Para isso precisa de uma chave ou duas que não dá para falar aqui. Você precisa centrar isso no evangelho de Mateus e fazer uma regulagem com os outros evangelhos, mas você vai obter a trajetória do Sol no céu durante o ano através dessa história do homem-deus. Outra característica importante desse homem-deus solar é que o dia santo dele é no domingo. Por quê? Os 7 dias da semana são dedicados a 7 divindades diferentes. Nós temos no Brasil e em Portugal segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, porque a igreja mandou tirar esses nomes dos deuses. Mas no evangelho, nas línguas como, por exemplo, o inglês ou mesmo o espanhol, vocês têm Lunes, Martes, enfim, que é a Lua, Marte, Hércules, todos os deuses representados por cada dia da semana. O dia do Sol é o domingo, tanto que em latim é Domenica, né, que é o dia do Senhor, que é o Sol, e em inglês é o Sunday, dia do Sol. Né? Então, por isso que aí, quando surge o cristianismo, o dia santo passa do sábado para o domingo, porque a divindade que vai ser adorada não é mais uma divindade saturnal como era Jeová, vai ser uma divindade solar
que é Jesus. Deu para esclarecer um pouquinho? Bastante, viu? Bastante, doutor. Bacana, viu? Muito legal mesmo. Olha, é prazeroso ouvir esse tipo de entrevista, doutor Antônio Carlos. Realmente muito bom. É isso. Isso que eu estou falando para vocês assim, é o princípio da coisa, porque a beleza dessa forma de ver o mundo é uma coisa indescritível. Quando você estuda essa tradição, você chega a ficar triste de ver tanta coisa que a gente esqueceu. Mas a astroteologia vai ajudar a lembrar um monte de coisa. Ela então, pode ajudar a gente né? a se reconectar. Espero que a gente possa contar com você em muitos programas. Antônio, nosso tempo está se esgotando e gostaríamos que você nos indicasse uma leitura para as pessoas que estiverem interessadas nesse assunto, a astroteologia, né? Tá, sobre a astroteologia eu tenho 3 livros. Um deles é para os mais valentes, né, chamado Mistérios da Lua, que é um livro forte, um livro que exige uma leitura bastante concentrada, né? E que também mexe muito com as crenças das pessoas, eu tenho ouvido isso. E também tem um que eu gostaria de recomendar hoje. Esse livro é parte de uma trilogia, eu só fiz 2 dessa trilogia até agora, mas é o que se chama O Nascimento do Menino Deus, Iniciação à Astroteologia. Eu conto, sabe aquela história que vocês conhecem do nascimento de Jesus, né? Que ele nasce numa manjedoura, numa caverna, vem o burrinho, tem o touro, tem os reis magos, né? Uma série de elementos que os anjos no céu, enfim, fazendo aquele coro celestial. Esse livro, ele decompõe tudo isso numa carta astronômica, aonde não escapa absolutamente ninguém, nem a manjedoura. Tá? Nós vamos convidar você para, então, abrir esse jogo com a gente aqui no Despertos, né? Sem dúvida, ainda mais que nós estamos perto do Natal, trazer com essa certeza, simbologia eu acho linda. Muito importante, né? Essa simbologia é linda, e ali ela está descrita com imagens, bastante figuras, e aí sim, acho que qualquer pessoa, mesmo quem nunca leu sobre mito e quem nunca leu sobre astronomia, vai compreender o que está ali. Vai descobrir quem é essa virgem que está com essa criança no colo, né? Quem é esse boizinho que está do lado ali, respirando perto dele, né? Quem são esses 3 reis magos, né? Todos eles representam asteriscos. Muito mais, né? O Antônio está trazendo muitas novidades com a astroteologia, né, pessoal? E poderemos nos encontrar outras vezes, né, doutor Antônio, para desenvolver esses assuntos tão fascinantes, né? Mas sem dúvida, né? Desde que eu comecei a estudar os mitos, eu me sinto assim imbuído dessa necessidade de repartir com as pessoas uma imensa sabedoria que foi perdida. Foi perdida por causa da perseguição religiosa, mas ela pode ser recuperada hoje com uma mensagem de amor, de esperança, de sintonia com o universo, de você se reconectar ao universo e não se sentir perdido como nós estamos hoje em dia e poluindo e estragando o planeta, disseminando a esterilidade no planeta. Se a gente recuperar justamente essa ressonância que os antigos tinham, nós vamos ter um planeta saudável também, né? Basta dizer assim, esse livro, o Nascimento do Menino Deus, ele está na Amazon, tá? Qualquer um que entrar na livraria da Amazon e digitar o meu sobrenome, que é Farjani, F-A-R-J-A-N-I, Farjani, vão sair os meus livros, e esse livro, por enquanto, só existe no formato eletrônico. O que eu acho ótimo também, porque no formato eletrônico, os nomes estão como links, e você clica e vê as imagens que estão sendo mencionadas ali, ou vê os personagens que estão sendo mencionados ali. Eu acho isso maravilhoso, né? E de qualquer maneira, antes do fim do ano, ele deverá sair em papel, né? Porque ele tem muitas imagens, é um livro pequeno, simples, e eu acho que ele vai iluminar o Natal de muita gente. Olha, que bacana. Bem, o tema é muito instigante e pedimos ao nosso querido Antônio Farjani para deixar os seus contatos para quem quiser adquirir seus livros ou mesmo manter contato com ele, né? Sim. Os livros, todos eles estão na Amazon, exceto o Mistérios da Lua, que é da editora Emus. Se você digitar na internet, Farjani, meu sobrenome, Mistérios da Lua, você vai encontrar... naquele site de compra, né, são vários, o Bom de Faro, sei lá o que, tem várias lojas, várias livrarias que vendem, inclusive a própria Emus. Esse só existe no formato de papel, né? Os outros têm nos 2 formatos.
E para falar comigo, tem duas possibilidades. Eu tenho uma página no Facebook chamado Antônio Farjani Autor, e tenho também o e-mail, que é sintomaticamente, né, o e-mail é astroteologia, tudo junto, né, astroteologia@gmail.com, tá? Qualquer mensagem será muito bem recebida. Ok, doutor, pessoal, nós estamos encerrando por hoje. Agradeço demais a esse conhecimento maravilhoso que o doutor Antônio Carlos Farjani proporcionou a todos nós, junto comigo, Mauro Dom Pedro e Cris de Pascoal. Até o próximo. Farjani. Gratidão, doutor Antônio Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Queremos contar com você em muitos outros programas expertos para trazer claridade, né, sobre todos esses assuntos. Sim, pode ter certeza. Vai ser difícil você se livrar de mim, Cris. Nós agradecemos, viu? Nós agradecemos, porque o mundo aqui é dos despertos, né? Isso é. Para nós foi uma grande honra, doutor Antônio Carlos. Bom, pessoal, para mim também. Até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.